Desenhos, na sua maioria das vezes, não eram para ser algo assustador, e sim uma experiência agradável e divertida. Mas não é assim que essa coisa funciona, porque mesmo que o público-alvo sejam crianças, esses desenhos são escritos por adultos. E é por causa disso que os roteiristas podem colocar certas coisas que passam no limite. Só lembrando que esse vídeo eu não vou falar de desenho feito para adulto, porque pelo fato dele já terem a liberdade de meio fazer o que quiser, se eu colocar eles aqui eu sinto que o vídeo vai perder um pouco a graça. Então, sem muita enrolação, venha comigo descobrir momentos que traumatizaram muita gente em desenho animado. Para começar, eu gostaria de falar do desenho que, pelo menos para mim, é o desenho mais famoso quando o assunto é desenho que traumatizaram muita criança, que é Coragem, o Covarde. Sério, são tanto momento que dá para fazer um vídeo inteiro só falando deles. Mas para você ter uma ideia, o episódio que é sempre citado é um episódio chamado Perfeito. O episódio conta de como o Eustácio está de saco cheio do comportamento do Coragem. Porque você me pergunta, porque o Eustácio é uma pessoa insuportável. O próprio nome dele já diz, Eustácio é um resmungão. Então ele resolve chamar uma tutora. Mas durante o episódio, a tutora que foi chamada para adestrar o Coragem, na verdade maltrata ele de forma bem severa. O medo do Coragem era tão grande que tem uma cena onde, depois de passar o dia inteiro sendo maltratado pela tutora, ele vai dormir e acontece isso aqui. Você não é perfeito. E se o episódio não tava bizarro, depois dessa cena desandou tudo de vez, com essa criatura totalmente bizarra. Essa cena tem um significado muito pesado, que seria a autocobrança excessiva do Coragem por causa da tutora dele. Eu coloquei esse episódio não pela cena assustadora, e sim também pelo tema dela, que não é nada agradável. Porque ver o protagonista sendo maltratado o episódio inteiro não é nada legal. E pensar que tem um episódio com um tema mais pesado que esse. Só que isso daí é tema para outro vídeo. Hora da Aventura. Talvez seja o desenho mais emblemático da Cartoon Network. E também um dos desenhos que mais teve liberdade de fazer o que quiser. Sério, tem algumas certas piadas que às vezes eu vejo e me pergunto como que a Cartoon deixou isso passar. No momento estão no primeiro degrau, que é o abraço, mas logo logo vão estar no segundo, que são as beijaquinhas. Com o tempo vão chegar ao degrau 5, onde você vai conhecer os 5 metros do intestino dela. Mas por causa dessa liberdade, Hora da Aventura também conseguiu colocar muito elemento de terror, como no episódio Menina de Olhos Vazios. O episódio começa com Finn e o Jake em uma pizzaria, onde eles estão ouvindo rádio. O Start, que é o apresentador, então começa a falar de uma conspiração. Ele então recebe uma ligação de um guarda-banana, onde esse guarda-banana relata que ele viu uma garota de olhos vazios e que ficou muito assustado com o que viu. O Jake então perde a paciência com o que o Start estava falando e resolveu ir embora junto com o Finn. Do caminho para casa, dava para ver que o Finn tava com medo, e o Jake também tava. Então, como que ele tava morrendo de medo, ele resolve ir correndo para casa. Mas quando ele abre a porta e se tranca dentro de casa, lá estava ela, a menina de olhos vazios. Você tá me zoando. Deve ser outra pessoa. É, pode ser o Rei Gelado. Quem era essa? O Finn então resolve ligar para o Start para ver se ele conseguia ajudar eles com essa situação. E que bem na hora que eles ligam, a menina de olho vazio conseguiu invadir a casa deles. O Start então aconselha eles tocarem clarinete para elas, porque e aí sim elas iam embora. Eles tocam e a única coisa que elas fazem foi imitar um passinho. O Start, como último conselho, ela fala que as meninas de olho vazio têm medo de galinha. O Jake então se transforma em uma galinha, mas não dá certo. Eles então se cansam do conselho do Start e resolvem ir até a biblioteca para ver se encontrava alguma coisa lá que poderia ajudar eles.
Então o Finn percebe que a solução que eles precisavam fazer para se livrar das meninas é ignorar elas. Eles então fazem isso e acontece essa cena aqui. Como é que é isso, hein? Lentes de contato! Baboseira! São só umas criancinhas mexendo com a gente! Engraçado que no começo da cena o Jake acham que eram crianças assustando eles, mas no final eram espíritos que são até difícil de descrever o que é. Eu tô muito feliz de estar falando de Steven Universo nesse canal novamente, mas é um pouco estranho estar falando de Steven Universo em um vídeo de terror, porque um desenho onde o foco sempre foi passar uma história linda e uma mensagem profunda com amor e autoconhecimento, você não imaginaria isso. Mas isso aconteceu e é um dos meus episódios favoritos de Steven Universo. Mas antes de ir pro episódio, eu gostaria de explicar um conceito dentro de Steven Universo, que são as Gems corrompidas. Gems corrompidas são as Gems que sofreram o ataque da Diamante lá na primeira Guerra Gems e sofreram um experimento como fusão forçada. E com isso viraram criaturas totalmente selvagens sem capacidade de raciocinar como se fosse zumbi. O episódio começa com Steven levando a Connie depois de um dia de treino até a casa dela. A Connie então disse que ela não poderia ficar indo até a casa do Steven toda hora para treinar. O Steven então resolveu dar a espada da mãe dela para que ela consiga treinar em casa. A Connie aceita, mas tem um problema. A Connie sabia que se a mãe dela soubesse disso, que o Steven deu uma espada para ela, a mãe dela ia ficar muito brava. E bem na hora a mãe da Connie chega. A Connie e o Steven então tentam esconder a espada e agir normalmente para que a mãe da Connie não descubra de nada. Mas o Steven estava tão nervoso e ele resolve dar uma resposta super natural para a mãe da Connie. Está atrasado para os seus estudos das 7. Olá, Steven. Oi, doutora Marie Shoren. Como está? Sentado. Ela então fala de um paciente que ela atendeu e que não parecia normal. O paciente nem parecia humano. E guardem essa palavra porque vai ser muito importante pro episódio. A mãe da Connie percebe que o objeto que ela estava pendurando no seu casaco na verdade era uma espada. Ela então fica brava com a Connie e disse que aquilo não podia acontecer e que ia botar a Connie de castigo. Mas ela recebe uma ligação no hospital que ela ia precisar voltar pro trabalho, então ela resolveu levar a espada junto com ela. A Connie pede desculpa para o Steven porque a espada era da mãe dele. Eles então têm a ideia de ir até o hospital onde a mãe da Connie trabalha para tentar pegar a espada de volta. Mas uma coisa interessante é que, desde o momento que eles chegam no hospital, o clima do desenho muda de uma forma drástica. Logo quando eles chegam no hospital, eles já dão de cara com a mãe da Connie, mas ela não vê eles. Tudo ficou muito mais escuro não porque era noite, e sim porque Steven Universo em outros episódios retrata a noite de forma bem colorida. Mas nesse episódio os escritores resolveram retratar a noite de forma mais escura do que o normal. O desenho mostra que a mãe da Connie foi atender um paciente que tinha sofrido um acidente de carro. Mas quando ela chega para ver o paciente, ela percebe que o paciente não tinha sofrido acidente de carro, e sim uma coisa bem diferente. E nada. Isso não está parecendo acidente de carro. Não havia uma identidade? E para piorar, o suposto paciente não tinha batimento nem cardíaco, mas ele ainda continuava se mexendo. Sem batimento cardíaco? O Steven e a Connie tentam entrar na sala onde a mãe da Connie estava trabalhando para tentar pegar a espada de volta, mas eles foram descobertos pela mãe da Connie. A mãe da Connie ia dar uma bronca nela, mas bem na hora ele ouve um barulho vindo de fora da sala.
Aparece alguém no corredor do hospital. A mãe da Connie então fala que era só um paciente, mas o Steven percebe que não era um paciente e sim uma Jane corrompida que foi correndo em direção deles. Senhor? Senhora? Doutor West? Ai, ele não pode nem tirar uma folga. Você? Esse é o meu outro paciente. O que está fazendo fora da cama? Por que não está com o Dr. Stromberg? Isso aí não é um paciente. Steven então bota todo mundo numa bolha e a Connie tenta convencer a mãe a devolver a espada para ela. E depois de uma discussão, a mãe dela é convencida e devolve a espada. Então, quando a mãe da Connie devolve a espada, eles dois conseguem derrotar duas criaturas. Mas esse episódio me surpreende no sentido que um desenho onde é acostumado passar mensagem tão linda como amor conseguiu entregar um episódio com um clima tão sombrio e assustador como esse. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva, porque esse vídeo deu um trabalho enorme para fazer. Deus te abençoe e tchau!